falou assim, João, depois de você ocupa um cargo técnico, na medida que você for crescer numa organização, você vai administrar gente, né? Então era bom ter uma noção de administração. Falei, bom, então já vamos fazer logo as duas. Aí fazia a engenharia de manhã, tinha um estágio lá em obra, que eu nessa época, e fazia a faculdade de administração de noite lá no Rio, na PUC, né? E por acaso eu soube também que o AFEI tem relações com o grupo do colégio que eu estudei, que era o Santo Inácio, né, são os jesuítas, e também fiquei muito feliz de saber que a AFEI hoje comemora 79 anos, já está na contagem regressiva para os 80 anos. Então, assim, é muito legal ver vocês aqui todos, a sala cheia, e parabéns aí pela faculdade, né? E, assim, acho que vai ser muito bom a gente falar um pouquinho de Brasil, né? Acho que essa que era a proposta. Não quero me alongar muito, falar uns 30 minutos aí, 30 e poucos no máximo, depois a gente abre para um bate-papo, né? Eu nunca tinha me imaginado participar da política, né? Acho que especialmente quem tem cabeça de engenheiro, e logo no primeiro momento, quando eu convivi com alguns políticos, muita gente dizia, não, porque o político é um negócio da emoção, de você capturar, e a gente que faz engenharia e ciências mais exatas, você sempre pensa na racionalidade, né? Você toma as decisões em cima da razão, e infelizmente a política raramente toma em cima da razão, né? O que eu acho que é muito ruim a gente ver os resultados. Então, eu nunca realmente me imaginei como político, mas lá atrás, em 2009, 2010, eu estava muito incomodado com o Brasil, achando que a gente pagava muitos impostos, a gente falava um pouco sobre isso, e tinha serviços públicos muito ruins e precisava fazer alguma coisa. O caminho era política. E aí resolvi uma ideia meio maluca de montar um partido com um grupo de amigos, tentar fazer tudo diferente, dado que o modelo que a gente tinha era muito ruim. E aí em 2018 também não estava nos meus planos de novo como engenheiro, gestor, de gente que é mais dos números, não é muito de falar em público e de querer se expor. Eu me imaginava mais como gestor do partido, mas acabei saindo depois candidato, porque a gente queria dar mais visibilidade ao partido, era uma eleição importante, e acabei então saindo candidato. Não me arrependo, eu acho que foi muito bom, uma experiência interessante, a gente ajudou o partido a crescer, né? Mas acho que tem muita coisa para fazer no Brasil, né? E a participação de vocês é fundamental. Era um pouco sobre isso que eu queria justamente falar hoje, né? Eu acho que, assim, de novo, como engenheiro, a gente sempre tem aquela história de resolver problema, né? E para resolver problema, a primeira coisa que você quer fazer é entender qual o diagnóstico, quais são os problemas que você tem para buscar as soluções corretas, né? Então, só para falar um pouco dos nossos problemas, o primeiro deles é isso aí. A gente paga muito imposto e muitas vezes a gente se esquece que está pagando imposto, né? Muita gente, a gente às vezes até fala, não, eu não pago imposto porque eu não recolho o meu salário e tudo, mas qualquer produto que você compra tem essa carga gigantesca, né? Pois aqui alguns, a gente está num ambiente escolar, né? Um ambiente de ensino, só para ter uma ideia de quanto que fica, então na réguazinha de cálculo fica lá 45% de imposto. E a realidade é essa aqui, a gente trabalha 5 meses por ano só para pagar imposto, né? A partir de maio, quando acaba maio, aí você começa a trabalhar para você e eventualmente até para pagar algumas coisas que o Estado deveria prover em cima desses impostos, uma saúde melhor, uma educação, e mesmo assim você ele não entrega, você tem que pagar do seu bolso, né? E não só os nossos impostos são elevados, mas também a gente tem uma carga tributária muito complexa, né? Aqui, só fazendo ressalva, tem muito número, porque assim, a gente como engenheiro gosta de ver número, gosta de ver gráfica, então desculpem, mas a gente depois no bate-papo pode ir para as coisas um pouco mais, a gente gosta de informação. Mas então o Brasil tem uma carga tributária muito complexa, é difícil calcular, e isso tira produtividade, né? Qualquer negócio, qualquer empresa perde produtividade com isso. E o resultado é isso aqui, como eu tinha dito para vocês, foi o que me motivou lá em 2009 a tentar começar a fazer algo na política, e a realidade continua essa, né? Muito imposto e serviço público ruim. Indo nas áreas básicas, né, as principais, isso aqui é um dado do pessoal do Todos pela Educação, que é uma ONG muito boa que cuida especialmente de educação, e isso é impressionante, né? De cada 100 pessoas que entram ingressam na escola, só 76 terminam o ensino fundamental, o ensino médio já ficam 36 no meio do caminho, e das que terminam apenas 6%, ou seja, de cada 100, 6 sai sabendo fazer uma matemática básica razoável. Quer dizer, a gente está muito atrás, não é à toa que quando você vai nesses rankings do PISA, o
Brasil está lá na rabeira, né? 63 em ciência, 65 em matemática, 59º em leitura. E teve um interessante que eles, em 2015, fizeram um novo teste que era para medir a capacidade das pessoas, dos estudantes, trabalharem em equipe. E eles entendem que isso será fundamental para as profissões do futuro. Você trabalhar em time, trabalhar em equipe. E o Brasil, entre 70 países, ficou em 66º. Quer dizer, estamos muito mal. E as crianças em creche são um problema em todas as cidades brasileiras. Quer dizer, não tem atendimento, a gente nasce errado, né? E todo o processo começa mal. Bom, quando a gente vai para a segurança, apesar de ter tido uma melhora nos últimos meses, mas o Brasil é isso aqui. A gente começa a ver esse é uma das coisas que sempre me preocupa quando a gente põe qualquer ranking, normalmente a gente está mal acompanhado, né? Então, no caso de segurança, não é muito diferente. O Brasil está ali, ele só perde para o Afeganistão na sensibilidade das pessoas em relação à sua segurança. De novo, isso é ruim para os negócios também. O sujeito não sai porque não quer ir jantar, não quer ir ao cinema, porque tem medo de ser assaltado, tem medo de ser assassinado, e o Brasil tem mais do que o dobro do que é a média mundial. Saúde também é terrível. A gente tem uma expectativa de vida 5 anos menor que a do Chile. Taxa de mortalidade infantil no Brasil vinha caindo consistentemente no último ano, a partir de 2016, 2017, reverteu, começou a subir, né? E a gente gasta muito mal. O Banco Mundial fez um estudo dizendo o seguinte, que o Brasil podia fazer a mesma coisa gastando 16% menos, ou fazer muito mais com a mesma quantidade de recursos, né? Um item que também chama muita atenção quando a gente fala de política pública é saneamento, né? No Brasil, você vai em grandes capitais, cidades grandes, e o índice de saneamento é muito baixo. Aqui, só para vocês entenderem, a barra azul é onde a gente tem água, onde as residências que recebem água regularmente, e a barra mais cinza é o tratamento de esgoto. Então, 83% dos lares brasileiros recebem água, 17% não tem, e quase 49% não tem esgoto tratado. Né? O que significa isso? Uma série de doenças que a gente já deveria não ter mais, já advindas desse processo, e novamente custo da saúde e ineficiência, e olha como é que, de novo, como é que a gente está mal acompanhado, né? Então, o Chile, que é aqui do lado, tem uma cobertura de 99%. O que significa isso? 100 milhões de brasileiros sem esgoto e 35 sem água tratada. Agora, olha o interessante, já que é uma tese que a gente bate muito, né, que o governo não deveria ter empresas, as empresas deveriam ser privadas pelos seus sócios. 94% das empresas de saneamento no Brasil são estatais e 6% são concessões, são empresas privadas. No Chile, que é aquele gráficozinho que eu mostrei para vocês, é exatamente o contrário. 94% das empresas no Chile são privadas e 6% apenas são estatais, né? Já fica uma dica do que deve acontecer. Bom, e aí como é que a gente vai para o seguinte, com aqueles 155 dias de trabalho, né? O que vira aquilo? Onde é que o Estado gasta o nosso dinheiro? E é basicamente nisso aqui, R$100, desses R$100 que ele arrecada, 52 vão para a Previdência, 13 vão para pagar funcionalismo público, aí sobra alguma coisinha, uns R$8 para educação, 9 para saúde, assistência social ali, segurança, menos, até porque segurança também é muito gasto dos estados, né? Isso aqui é o gasto federal. E essa fotografia. E aqui um dado importante, aqui não tem o custo de juros, né? O que o Brasil paga de juros não está aqui. Então era interessante que muita gente dizia, mas se o Brasil deixasse de pagar juros, eu ouvi muito isso de alguns candidatos na campanha. Não, se o Brasil deixasse de pagar juros, estava resolvido o problema, porque podia pegar esse dinheiro dos juros e aplicar em outra coisa. Mas que dinheiro dos juros? A gente gasta mais do que a gente arrecada, não sobra nada, né? Se você não pagar os juros, aí você não vai ter crédito nenhum e não vai conseguir pagar nem esse básico, né? Porque você vai começar a dar calote e ninguém vai te emprestar no dia seguinte. Então, a nossa conta entre despesa e receita já é negativa sem pagar juros. Então é como se fosse aquela família que realmente gasta mais do que recebe, né? Resumo da história é isso aqui: o governo gasta muito e gasta mal. Não é à toa que
a gente vai ficando para trás, né? Porque você tira dinheiro das pessoas e não consegue, com aquele dinheiro, dar uma educação de qualidade, não consegue dar um atendimento de saúde e a gente vai tendo muita dificuldade em gerar riqueza. E o Brasil vai ficando para trás. Em relação ao resto do mundo é horrível, né, os países desenvolvidos, mas tem um outro que me deixa mais deprimido, que é esse aqui, ó. Olha quem nos passou nos últimos anos, né, de 90 para cá. Nós fomos passados, o Brasil estava lá em primeiro, era o tracejadozinho ali, né? Nós éramos o primeiro em 1990. De lá para cá, nós fomos passados pelo Chile, pela Costa Rica, pelo Panamá, pela República Dominicana e pelo Uruguai. Gente, vamos combinar que não tem nenhuma grande potência aqui, né? Não é que não foi 7-1 para a Alemanha, foi para essa turma aqui. Quer dizer, isso com toda a dimensão continental que a gente tem, com os recursos minerais, e mesmo assim fomos perdendo para todos esses aí, né? Bom, e aí esse é o desenho que a gente tem. Como é que a gente muda isso, né? E eu acho que tem 3 eixos mais importantes, que é ter um equilíbrio das contas, melhorar a gestão e as pessoas poderem montar seus negócios. E no Brasil é uma coisa dificílima. Então, provavelmente o Steve Jobs, se morasse aqui, fosse montar um negócio na garagem, ia aparecer um fiscal, ia taxar ali uma multa e ele não ia poder montar a Apple lá, porque tudo é feito para atrapalhar quem quer empreender, especialmente o pequeno e médio empreendedor. As dificuldades que a gente vai falar para montar empresa, para abrir empresa, para fechar, é muito ruim, especialmente em algumas áreas, como por exemplo tecnologia. Porque tecnologia, a dinâmica é exatamente essa: você monta muita coisa não dá certo, você tem que fechar e tentar de novo, né? E como no Brasil é caro você abrir uma empresa e fechar, você cria mais um obstáculo, especialmente quando você fala de tecnologia, que é um negócio dos que mais cresce no mundo hoje, né? Então, só para falar, a primeira coisa, para a gente falar rapidamente de gestão, de novo, o Brasil é muito ineficiente, posição número 133 em relação à eficiência da gestão pública, eficiência do gasto. De novo, os nossos companheiros lá quais são? Outra característica também nossa, né? Muito privilégio, muito subsídio. O que é isso? Isso é dinheiro subsidiado para grandes empresas, são desonerações fiscais para determinados grupos, uma série de coisas onde, no fundo, no final da história, o que você está fazendo? Você está transferindo renda de todo mundo para alguns grupos específicos, que por conta do lobby, de uma negociação específica, tiveram benefício. Só que, como a conta continua a mesma, porque ninguém tratou de reduzir os custos, alguém está pagando por isso. Então, a gente trabalha mais para dar 4 trilhões de subsídios nos últimos 15 anos. Quando a gente vai para a política, o exemplo também é péssimo, né? Depois, no bate-papo das perguntas, eu vou contar uma historinha que a gente está vivenciando agora lá em Minas. Os nossos políticos ganham 16 vezes mais do que ganha um brasileiro médio, né? E olha os outros países como é que são. Não precisamos nem comparar com a Suécia, que seria covardia, mas a Argentina é um quarto do que a gente gasta. Eu não sei se vocês têm noção, o Congresso Nacional custa 29 milhões de reais por dia. Primeira vez que me deram esse número, eu falei, não, isso deve ser por mês, né? Não, é por dia. 29 milhões de reais. Ou seja, custa mais de 10 bilhões, mais ou menos 10 bilhões e meio por ano. É quanto custa o Congresso, né? E, como eu já tinha mostrado no anterior, nós gastamos 13% do orçamento com funcionalismo público. Os outros países como é que são? Portugal 11%, Austrália 9,5%, Estados Unidos 9%, Chile 6,4%. E eu sempre penso o seguinte, quer dizer, a gente, negócio de engenharia de novo, né? Você sempre pensa em escala, né? Tem algumas coisas que você tem que ter. Então, vamos dizer, você tem que ter um banco central. Só que o banco central no Chile vai ser distribuído para uma população muito menor. No Brasil, algumas áreas, como você tem escala, você tem um país muito grande, o percentual deveria ser menor, porque alguns custos fixos você pode diluir por uma estrutura muito maior, como é o caso da nossa. Mesmo assim, o nosso gasto é muito elevado, né? E aí você fala, não é porque tem um ótimo atendimento, porque tem muita gente, não é isso.
De onde vêm alguns dos problemas? Isso aqui também é interessante. O que significa isso aqui? É quanto ganham os servidores comparados com a mesma função na área pública. Então, um advogado na área pública ganha 100. Este mesmo advogado que fazer um serviço, um advogado contratado no nível federal ganha 196. Então, os servidores com a mesma função ganham no serviço público 96% a mais no nível federal do que ganha na iniciativa privada. No nível estadual, 36%, e no nível municipal, 0%. Né? E isso é outro dado que para mim também chamou a atenção, que é o seguinte: quem é o servidor público que está mais próximo de nós? Não é o cara lá de Brasília, é o sujeito municipal. E esse é o que ganha menos, esse é o que está exatamente na média. Quem mais se aproxima do poder e quem está mais longe de nós, desse cidadão que deveria estar prestando serviço, é quem acaba ganhando mais. Né? E no final da história, muitas pressões e os lobbies que acontecem, por isso essa distorção. Né? Por isso que uma reforma administrativa, que a gente vai falar depois na sequência, é muito importante. O que é uma reforma administrativa? No fundo, é mudar um pouco essa realidade. Trazer os salários compatíveis, cortar privilégios. Tem muita gente que já entra com um salário muito elevado e vai crescendo e tendo remuneração independente do desempenho, então você precisa ter também uma avaliação por desempenho. É razoável, todo mundo tem, vocês na faculdade, qualquer pessoa no emprego, qualquer negócio, quando você vai fazer um esporte, tudo você faz uma avaliação por desempenho. Por que na área pública as pessoas que estão servindo ao fulano que paga mais impostos somos nós, não tem uma avaliação de desempenho? Né? E obviamente usar digitalização, tecnologia, reduzir a quantidade de níveis hierárquicos, né? Rever estabilidade. Como é que você pode premiar alguém e não pode mandar embora se o sujeito está indo mal? Né? Ele deveria ter esse direito, afinal a gente está pagando essa conta. Né? Bom, falando ainda de educação, de novo, também o investimento na educação básica é menor do que no nível superior. E isso aqui é um gráfico do Prêmio Nobel de Economia, mostrando o seguinte, que o melhor investimento está justamente quando as habilidades cognitivas das crianças estão sendo formadas. Então, ali é que você tem que fazer os maiores investimentos, porque senão depois ele não consegue recuperar, ele não consegue acompanhar o resto do ensino. Então, e o Brasil faz o contrário dessa curva, então a gente precisava mudar isso. Outra coisa interessante é também como é que é como é que é a nossa carga de ensino, né? Então, é interessante a gente comparar Singapura com o Brasil. O Brasil, como eu mostrei para vocês, está ali mais ou menos em 60º pouco, dependendo do ranking que a gente considera, né? E Singapura está em segundo lugar. Olha que interessante. No ensino, para ensinar, o Brasil tem 17 disciplinas teóricas e apenas 9 que ensinam como a pessoa deve ensinar. Então, muita teoria de ensino, mas a prática são apenas 9 disciplinas. Olha Singapura como é que é o contrário. Tem 4 disciplinas teóricas e 33 disciplinas como você deve ensinar. Então, isso é uma coisa fundamental para você melhorar a qualidade de ensino que o Brasil tem e consequentemente, poder subir e fazer com que as pessoas possam ter mais oportunidades. Né? Estatais, que eu tinha comentado um pouquinho, né? A gente, durante muitos anos, ouviu aquela história de estatal estratégico, o Estado precisa ter, e a gente já aprendeu que, na verdade, a estatal é para o sujeito acomodar um político que ele quer indicar, fazer uma negociação, e os resultados estão aqui. De 2012 a 2017 foram 46 bilhões o buraco, quer dizer, então saiu dinheiro de imposto para cobrir isso, e olha 2019, 20 bilhões foi o gasto pela União para financiar as estatais que estavam com problema. O que dava para fazer com 20 bilhões? Né? Construir aí 3.000 escolas, 120 hospitais, e esse dinheiro está sendo drenado em empresas estatais que, diferentemente da iniciativa privada, se o negócio não está funcionando bem, se você não está atendendo bem o seu cliente, o negócio fecha, e isso te obriga a atender bem o cliente.
numa empresa estatal, se o negócio não está funcionando, não está atendendo bem, ele vai continuar não funcionando, não atendendo bem, e se der prejuízo, o governo vem e coloca dinheiro. E para eles tem um incentivo ainda perverso, que é o seguinte: quando você começa a atender bem, aparece mais clientes. Então, o sujeito não quer. Então, é uma dinâmica muito ruim. Ele tem que mudar essa realidade. Aqui, só para dar um exemplo, a gente já falando um pouco de saneamento, né? Peguei um exemplo lá próximo meu, que é Niterói. Niterói usava o serviço da SEDAI, que é a empresa pública, e depois fez uma concessão e passou a ser atendida por uma empresa privada. Os índices são esses aí. O abastecimento de água de 72% foi para 100%, coleta de esgoto 93% e o tratamento de esgoto 100%, de 35% foi para 100%. Né? Então, a qualidade muito melhor nos serviços. Bom, as contas, comentei para vocês um pouquinho aqui, ó. A gente gasta hoje, esses são os dados do ano passado, tá? Gastamos aí 1 bilhão e 400 e arrecadamos 1,350, um déficit de 95 bilhões. 100 bilhões, número redondo, né? E esse ano é previsto um déficit um pouco maior, porque teve muita receita extraordinária no ano passado. E aí, da onde vem esse por sexto ano seguido, né? Ou seja, a nossa dívida está cada ano maior porque o buraco está aumentando. Olha que interessante, que tanto se falou da reforma da Previdência, né? Do déficit de 95, 318 vem da Previdência. Ou seja, se tivesse a Previdência zerada, você tinha aqui um superávit, né? Bem elevado, aliás. Então, esse que era o motivo principal, e esse também, a Previdência, muito se falou, mas vamos mexer no coisa, mas a Previdência era, agora melhorou, super injusta. Você distribuía 3% para os 20% mais pobres da população e 41% para os 20% mais ricos. Então, você drenava todo o dinheiro do caixa, deixava um rombo grande e ainda fazia uma distribuição totalmente injusta, né? E o último bloco é a questão da liberdade para empreender, né? O Brasil melhorou um pouquinho, mas é interessante que quando a gente piora, a gente desce aquela história, desce de elevador e sobe de escada, né? Então a gente veio lá de 2013, estava na posição 100º lá, chegou até 153 o índice de liberdade econômica. E olha quem são os países na frente, né? Hong Kong, Suíça, Canadá, Dinamarca, Chile, Alemanha está ali na frente também. E o Brasil agora, nesse último ano, melhorou um pouquinho, mas foi de 153 para 150. E o que significa isso? Por que isso é importante, né? O que se conta nesse índice? Coisas como essa, quer dizer, quantos dias você demora para abrir um negócio, né? Então, você para abrir uma empresa Nova Zelândia, no Chile, é no mesmo dia, e no Brasil, se tudo der certo, 79 dias, quase 3 meses, 2 meses e meio para você conseguir abrir o seu negócio. De novo, o Brasil também é um país muito fechado, então a gente fica fora das cadeias produtivas, fora de inovação. Isso aqui é quanto que a gente exporta e importa em relação ao PIB, né? Estamos lá, metade da Colômbia. A diferença dos países que evoluíram como a Coreia, né? Uma economia totalmente aberta, né? E com isso você traz modernização, você traz custo mais baixo, e o Brasil fecha muito as suas fronteiras e, consequentemente, a gente fica muito atrasado. Apesar da gente ter quase 12 milhões de pessoas desempregadas, é o terceiro país mais difícil para se contratar. Então, isso também impede o crescimento, impede o investimento. E, como eu tinha dito também, toda a complexidade de tributos, né? São inúmeras legislações estaduais, IPI, cada um desses tem uma regra, cada produto tem uma norma, e isso acaba virando depois aquelas desonerações fiscais que eu mostrei inicialmente, né? Por que isso está aí? Por que é importante, né? Qual é a associação entre liberdade e prosperidade, né? Basicamente isso aqui, os países que são mais livres são os mais desenvolvidos. As pessoas têm liberdade para empreender, para montar seu negócio, para gerar riqueza. São também aqueles países onde tem maior expectativa de vida, né? Então, quanto menos liberdade, menos se vive, pior a qualidade. Pobreza também está diretamente ligada à liberdade. Então, os países que têm
mais liberdade são aqueles com menores índices de pobreza. E uma das coisas fundamentais é a gente vir também, consequentemente, para melhorar todo o ambiente de negócio, uma reforma tributária. Simplificar os tributos, fazer um só. Vamos fazer as coisas que os outros países fazem que funcionam, né? Por que 160 países usam isso, a Europa e os Estados Unidos usam, por que a gente não vai usar o mesmo modelo, que é ter um imposto sobre o valor agregado, né? Tem uma série de benefícios, ele não é cumulativo, fica mais eficiente, fica mais simples, desonera as exportações. Então, essa é uma reforma que precisa ser feita. Não é fácil, porque há uma divisão de receitas entre estados e municípios e o ente federativo, mas a gente precisa caminhar nessa linha, né? Bom, e aí para a gente ir para o fechamento, antes da gente abrir o bate-papo, como é que a gente começa essas reformas, né? Acho que isso para mim que é o mais relevante, e acho que é muito bom ter todos vocês, esse grupo grande, e no fundo essa mudança começa com cada um de nós, né? Acho que foi isso que nos motivou lá atrás no projeto de começar a montar um partido. Isso tudo começa na mudança do modelo de Estado, né? Não adianta, infelizmente, querendo ou não, a gente tem que participar na política, porque a política está na nossa vida, está no dia a dia, está interferindo muita coisa que a gente faz pelo tamanho do Estado, né? Então a gente tem que assumir uma responsabilidade de participar. Alguns conceitos têm que estar sempre muito claros. Muita gente, às vezes a gente ouve, né? Não, isso aqui o governo vai fazer, isso aqui vai pagar. Já tem um tempo, mas estava ouvindo uma entrevista em São Paulo e São Paulo tinha resolvido mudar a placa dos carros, né? E o repórter perguntava para o secretário, mas essa placa vai ser mais cara, isso vai onerar o consumidor, como é que vai ser? Ele falou, não, o governador já fez um acordo que se tiver uma diferença, nós aqui do Estado vamos pagar. Mas peraí, nós do Estado quem? Ou seja, resumindo da história, o coitado que não anda de carro, que não tem carro, que anda de ônibus, vai pagar mais imposto para trocar a placa de alguém que tem um carro. Porque não existe um dinheiro que cai do céu, né? O dinheiro sempre sai do nosso bolso. E normalmente a conta fica sempre para os mais pobres, mas isso não é dito, né? Fica sempre essa sensação que o dinheiro cai do céu, que o Estado resolve, que o Estado paga, que o Estado aloca o recurso, o dinheiro é do tesouro. Não, o dinheiro está no bolso de todo mundo aqui, ó. Não tem atalho, tem que ter visão de longo prazo. A gente no Brasil que tem esse problema, né? Sempre de consertar as coisas mais ou menos, aí não cresce, volta, as obras que são feitas são meio mais ou menos, tudo fica, nada é consistente, duradouro, né? É sempre para apagar um incêndio. A gente faz uma eleição, elege uma turma, a turma já começa a pensar na reeleição. Mal começou, já estão pensando na reeleição, o que vai fazer, o que eu vou fazer por conta da reeleição. E assim a gente não anda, todo mundo com uma agenda de muito curto prazo, né? E não tem ninguém melhor do que cada um de nós para administrar a nossa vida. Isso, inclusive, é a nossa tese para a gente diminuir muita corrupção. Por que a corrupção acontece? Você junta um monte de dinheiro para um monte de gente que não sabe nem o que você quer. É aquela história, se você comprar uma coisa para você mesmo com o seu dinheiro, não vai ter corrupção. Se você pede para um amigo comprar para você, uma pessoa próxima, conhecida, um parente, também a chance de corrupção é muito baixa. Aí você começa a pedir para alguém que você não conhece, fazer alguma coisa com o seu dinheiro, já começa a aumentar. Agora imagina no nosso caso, a gente manda um monte de dinheiro para Brasília, para um monte de gente que a gente não conhece, para fazer um monte de coisa que a gente não sabe o que vai ser. É o ambiente perfeito para ter corrupção. Então a gente tem que devolver poder e dinheiro para o bolso das pessoas, né? E o final da história é esse aí, quer dizer, no fundo, quem vai fazer as mudanças, não adianta a gente acreditar que alguém vai fazer por nós, que a gente vai delegar, que alguém... A nossa participação é fundamental, né? Acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar com vocês. Então, assim, a gente tem muita coisa para ser feita, dá para fazer. O Brasil é um país, realmente, como eu tinha dito antes, um povo trabalhador, empreendedor, tem escala, tem recursos naturais, tem um clima, tem tudo. Agora, o que precisa é justamente ter mais liberdade para trabalhar e tirar esse peso do Estado de cima das costas das pessoas, né? Isso é um processo político e começa com a participação de cada um de vocês. Era isso aí, muito obrigado.